começamos a jogar RPG, um dos primeiros arquetipos de personagem que surge pra nós é sempre aquele arqueiro, né? O cara com o arco, as flechas, acertando os inimigos de longe. E aí você assiste Senhor dos Anéis, vê o Legolas fazendo tudo aquilo e você fala, é um desse que eu quero, né? Mas em algum momento a sua mente fala assim, e se ele puder fazer tudo isso com o arco e ainda ter magia nas flechas dele? É isso que a gente vai trazer hoje na distinção aqui do Arqueiro Arcano, na verdade a atualização dele. Então fica ligado aqui nas mudanças que teve aí na distinção Arqueiro Arcano. Chegou agora? Rola a iniciativa então! Em algum momento, quando você está jogando aquele RPG medieval, você imagina em fazer um arqueiro. Acho difícil quem já jogou e nunca teve essa ideia ou essa vontade de fazer. Mas era difícil, porque era uma classe de prestígio lá no antigo D&D 3.5 e precisava uma série de requisitos e uma mistura de classes e você tinha que subir naquela classe e aí com isso você não subia em outra. Então era extremamente complicado, né? Assim, porque acabava tendo que ser um personagem de nível muito alto para ele fazer tudo que você gostaria que ele fizesse. E aí a gente sabe que é difícil alcançar o nível 20, não é todo mundo. Eu, na verdade, não lembro acho que de nenhum personagem meu que chegou até o nível 20. Chegou a 15, 16, mas 20 mesmo é muito difícil. Então, você acabava ficando meio que frustrado, né? Você tinha uma parte dos poderes, ele não era tão bom, ele era mais ou menos, ficava faltando alguma coisa. Aí, em vez de você pegar um nível na classe de arcano, você tinha que pegar num outro da sua classe para poder pegar um poder que precisava. Aí, às vezes, aquela classe não tinha o poder, você tinha que pegar uma multiclasse, aí piorava mais ainda, porque precisava de uma série de atributos. Então, assim, a solução da distinção em Tormenta eu achei bem interessante. Porque basicamente você continua subindo de nível na sua classe, mas você abre apenas um leque de novos poderes. Então não fica aquele problema todo. Você consegue juntar isso. E o Arqueiro Arcano foi um dos melhores. Para quem não sabe o que é o Arqueiro Arcano, eu fiz um vídeo já sobre ele, onde eu expliquei a admissão, como conseguir, tudo mais. Ele está lá no final, eu vou deixar para vocês. E se você quiser saber mais sobre a distinção, eu vou deixar um card aqui, ó. Dá uma clicada nele, você vai ver um vídeo onde eu explico tudo sobre distinção. E você deixa aí que dá para terminar de assistir esse vídeo e depois você assiste esse outro aqui. Mas vamos lá. Se você ainda aqui não é inscrito no canal, meu amigo, se inscreve aqui, vem fazer parte da Horda de Mortos-Vivos, vem ajudar a gente, vamos alcançar os 10 mil zumbis e você pode fazer parte disso. Então, eu preciso o quê? Que você se inscreva no canal, acione o sininho e compartilhe esse vídeo, comente aqui embaixo, tá? Se você puder dar uma força maior, seja membro do canal que você tem acesso antecipado aos nossos vídeos e em breve teremos algumas novidades. Mas vamos lá. A primeira parte eu acho importante eu explicar, vou contar para vocês como uma outra maneira de você passar pelo desafio das 3 flechas, que é o quê? Você vai no limite do alcance médio e tem que disparar, acertar o alvo 3 vezes usando 2 flechas. Só assim você é admitido, fora alguns outros desafios, tá bom? Confere lá no vídeo no final que eu expliquei tudo. Mas aqui eu tenho uma outra explicação que o pessoal falou que não entendeu direito daquele vídeo. O que você tem que fazer? E aí você consegue. Quando você faz tudo isso que eu acabei de te explicar, você vai conseguir a admissão. Mas vamos aos poderes, que é isso que interessa para vocês. Eles estão mudando um pouquinho a estrutura da distinção, pelo que eu estou percebendo, e vão tornar que um poder seja obrigatório que você pegue logo de cara. Ele praticamente era obrigatório antes, né? Porque a maioria dos outros poderes exigia que você tivesse aquele de pré-requisito. Mas agora eu acho que eles vão tornar isso para virar um padrão, que eu acho que faz sentido, tá bom? O primeiro poder que você tem que pegar como Arqueiro Arcano é energizar arco. Nada mais lógico, né? Que você conseguir pôr forças mágicas no seu arco. E aí o que você faz? Você aprende a magia arma mágica e consegue soltá-lo no seu arco utilizando uma ação de movimento, coisa que você normalmente nessa magia teria que usar uma ação padrão. Caso você já saiba essa magia, que seja um poder de raça ou talvez aí um poder da sua própria classe que você já tenha,
você gasta menos 1 ponto de mana para estar utilizando essa magia. Quais são os pré-requisitos? Que você possa soltar magias, então precisa ser uma classe que tenha isso já, um mago, um feiticeiro, algo do tipo, um bruxo, um bardo, algo desse tipo você tem que ser. E você precisa ser treinado em algumas perícias. Primeiro é misticismo e a segunda pontaria. Não é nada mais lógico, vai disparar o arco e não é treinado em pontaria, fica difícil. E você também precisa ter o poder foco em arma, qualquer arco. Pode ser curto, longo, aí você fica à vontade. Tanto que eles falam que a distinção normalmente é para personagem de 5º nível para cima. Então você não começaria com ele, porque além disso, muitas admissões exigem que você tenha realizado algumas ações dentro do jogo, derrotado um certo número de inimigos, dado um número de críticos, que até o caso do que eu vou falar aqui. Então, você precisa ter jogado, não dá para simplesmente criar o personagem e ter a distinção já liberada, tá bom? Chuva de flechas. Quem nunca sonhou poder disparar várias flechas na mesma rodada, né? Além dos ataques extras, coisas desse tipo, a gente sempre queria fazer aquele monte de disparo, acertar um monte de inimigo ao mesmo tempo. É exatamente isso que é esse poder. Tá? Você vai poder disparar várias flechas que é limitada pelo seu atributo de magia arcana. Como eu falei, você precisa saber soltar magias para poder estar utilizando. E o que ocorre? Por exemplo, se for o bardo seria pelo carisma. Você tem 3 de carisma, você consegue disparar 3 flechas. Você vai rolar um monte de dados? Não, você vai rolar apenas uma única vez e vai comparar o resultado às defesas dos adversários que você está tentando acertar. Então, você rolou uma vez, tirou, sei lá, o 25, você vai comparar lá com o Orc, com o Ogro e com o Troll. E aí o mestre vai ver a defesa de cada um deles e ver se você consegue acertar todos eles. Para você utilizar esse poder, você gasta uma ação padrão e mais 2 pontos de mana. Então não é assim de graça saindo disparando à vontade. Lembrando que você gasta as flechas. Então também é importante que você tenha flechas na sua aljava para poder usar esse poder. Na rolagem de dano, você também vai rolar uma única vez, e aí vai dar o dano para cada um dos adversários. Então, se você for muito sortudo, você vai dar bastante dano nos 3, senão você vai dar pouco dano em cada um deles. Os atributos, os pré-requisitos que você precisa ter, você precisa soltar magia de 3º círculo e ter o poder energizar arco. Encantar flechas. Quando você pegar esse poder, você recebe 20 flechas encantadas. E aí, a partir desse momento, você pode fabricar flechas mágicas menores, que podem ter poderes menores. É como se você fosse fabricar um item mágico, tá bom? Dá uma conferida lá na regra do item mágico, como você faz ele. Você vai gastar pontos de mana, e esses pontos de mana retornam para você depois que você utilizar a última flecha. Então, se você encantar 20, veja que você vai gastar aí os seus pontos de mana, e pode ser que você fique sem nenhum. Então, você também precisa administrar isso, porque até você utilizar a última ou cancelar o encantamento, você não tem esses pontos de mana disponíveis para utilizar. Quando você tiver acesso a magias de 3º círculo, você consegue criar flechas encantadas médias. E a partir do momento que você tiver 4º círculo, você consegue criar flechas encantadas maiores, mais poder. Bom, quais são os pré-requisitos? Primeiro de tudo, você precisa ter acesso a magias de 2º círculo. Segundo, você precisa ter o ofício armeiro, também sendo treinado. E você precisa energizar arco. Mas comente aqui no vídeo se você já jogou com arqueiro arcano, se você tinha esse sonho. Eu sempre tive, tá bom? De fazer ele, mas nunca consegui fazer ele muito bem feito. Não tinha nunca os atributos todos que precisava. Então põe aí nos comentários se você já fez, como é que foi, se é legal, se não é, tá bom? E se você está gostando do vídeo, deixa um like e compartilha com aquele seu amigo combeiro que quer disparar uma flecha junto com bola de fogo, tá bom? Que eu vou chegar nessa parte ainda. Flecha da morte. Você gasta um dia inteiro para criar uma flecha dessa e gasta 100 tibares para você conseguir deixar ela pronta. Você pode ter mais flechas delas, uma flecha extra para cada 2 outros poderes do arqueiro arcano, tá bom? E o que essa flecha faz? Ela vai aumentar a margem de crítico em mais 2 e também ela vai aumentar o CD da dificuldade de resistir às suas magias em mais 2 também, se você usar flecha de toque ou flecha explosiva junto com ela. Eu vou explicar ainda, tá bom?
Se você tiver cada 2 outros poderes que você tiver, esses bônus, tanto um quanto o outro, aumentem em mais um. Ou seja, a sua margem aumenta em mais um e o CD, dificuldade para resistir às suas magias, aumenta também em mais um. O pré-requisito é que você tenha encantar flechas e o segundo requisito, veja que é de jogo. Você precisa ter dado um crítico em cada tipo de criatura que existe no livro de Tormenta. Ou seja, no morto-vivo você precisa ter dado um crítico, no humanoide você precisa ter dado um crítico, no dragão você precisa ter dado um crítico, e assim por diante. Confere lá os tipos que tem, e aí você vai ter que ir marcando durante as sessões os críticos que você deu para você lembrar que você já tem esse pré-requisito. Flecha de toque, essa daqui para quem me conhece sabe que eu aproveitaria bastante, né? É aquela flecha que você pode colocar uma magia de toque nela, e com isso ela fazer efeito. Além do dano da flechada que você daria o dano também da magia. Então, se você acertar, né, lógico. Mas aí, por exemplo, eu que gosto de toque chocante e que dá para fazer várias melhorias, uma flecha eletrificada aí faria um estrago. Mas você pode, por exemplo, infligir ferimentos também como uma outra opção. Então, tudo que for magia de toque, você pode usar como opção disso. Então, o que ocorre? Substitui o ataque por toque a um ataque por distância com o arco. Então, você vai ter, teoricamente, se você construir o personagem para isso, muito mais facilidade para acertar essas magias. O pré-requisito, energizar arco. Flecha explosiva. Agora a gente chegou. Suas magias de área ganham um novo aprimoramento. Que por mais 2 pontos de mana você pode disparar o seu arco e utilizar a flecha. A magia explode no local do acerto, ele é centrado naquele local do acerto. Então, por exemplo, uma flecha com bola de fogo, exatamente o que você está pensando. Você acerta um alvo principal, né? E ainda todos que tiverem à volta. Eu fiquei pensando no estrago que dá para fazer se você soltar uma flecha dessa e, por exemplo, usar inverter gravidade. Já pensou no estrago que você faria? Além do dano na flecha, ainda você joga todo mundo pro alto, todo mundo cai, né? Tomando dano da queda, por exemplo. Ou se tiver teto, alguma coisa, ainda toma o dano de trombar no teto e voltar pro chão. Daria uns efeitos bem legais ali na mesa, uma mudança assim que ficaria meio cinematográfico. Isso é cinema, né? O meme lá. Então, eu achei que representou bem o que eu imaginava quando se fala de um arqueiro arcano. O pré-requisito, flecha de toque. Flecha fantasma, você vai poder disparar uma flecha que vai ignorar o RD aí de algumas criaturas. Você vai por 2 pontos de mana, quando você for disparar, você recebe mais 5 no ataque e ela vai ignorar o RD até 20 do seu adversário. Além disso, ela também ignora a cobertura leve, passando assim, porque a flecha vai alternando entre o plano material e o plano etéreo, tá? E quais são os pré-requisitos? Energizar arco e que você possua magia forma etérea. Mas me diz aí, o que você achou das mudanças? Mudou bastante? Ficou interessante? Ficou do jeito que você imaginava? Eu gostei, tá? Eu achei que agora a distinção ficou boa mesmo. Ficou com cara do que eu imagino aí do arqueiro arcano. Deram uma enxugada, eu acho que nos poderes, se eu não me engano, tiraram alguma coisa. Deixa bem claro como você pode tornar. Então você tem que ser um ser mágico, lembrando lá os elfos de Lenorien, né? Que era a elite aí da guarda de Lenorien. Então consegue lembrar bastante. Lembrando que não precisa ser elfo para se tornar isso daí. Então põe aí nos comentários o que você achou. Você ficou até agora no vídeo e ainda não é inscrito, meu amigo? Vem fazer parte aqui. Vem. Se inscreve aqui no canal. Clica no necromante aqui. Aciona o sininho. Vem aqui fazer parte da Legião de Mortos-Vivos. Tenho certeza que a gente pode ajudar você aí de alguma maneira aí. Ou pelo menos divertir aí o seu dia, tá bom? Então vem fazer parte aqui que a gente quer mudar o cenário do RPG nacional ainda. Escreve o que eu tô falando, hein? Vocês vão lembrar disso. Espero que tenham gostado, até a próxima e que rolem os dados!